Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou Graziele Maia, fisioterapeuta e supervisora do setor de pesquisas e desenvolvimento da Conta Online. Hoje aqui, mais uma aula do YouTube e a gente vai falar como a radiofrequência auxilia na frouxidão vaginal. Primeiro, gente, antes da gente iniciar, para falar um pouquinho, dessa questão da ação da radiofrequência, citar, o que foi hoje o início da radiofrequência na saúde da mulher, na área ginecológica. Já havia, até mesmo no processo de implementação dessa tecnologia nessa questão da ginecologia da mulher, uma certa resistência, no sentido mesmo de como fazer, como que seria, quais seriam os resultados, e a questão de muito tabu, já que quando a gente fala de saúde da mulher, não é somente na questão da incontinência urinária, na questão das perdas que a pessoa tem, seja no esforço, fazendo uma atividade física na perda urinária, ou seja em outras ocasiões, mas em outros fatores também, como por exemplo numa dispareunia, que é a dor sexual. Então o tabu, sobre a saúde da mulher, e ela entender que isso está intimamente relacionado à sua saúde íntima, à sua autoestima, à sua capacidade de dizer o que você gosta ou não gosta de fazer, foi sendo uma certa barreira à medida que as pessoas foram conhecendo as possibilidades e principalmente levando consigo essa informação, de que, olha, eu fui no médico e ele fez isso por mim, ele me ajudou, eu consegui resolver uma situação. Isso foi de grande evolução no sentido da radiofrequência para essa questão íntima. As tecnologias como, por exemplo, o CO2 fracionado, ele já tinha uma história anterior, na saúde íntima, tanto no sentido de clareamento da região de vulva, na questão do tratamento de pequenos e de grandes lábios, mas é um tipo de tratamento, porque hoje ainda existe também, esse tipo de terapia, mas ele causava algumas situações que impossibilitava a mulher para, por exemplo, no mesmo dia ir ao trabalho, realizar algum tipo de trabalho que a gente chama que é o downtime. Então ela tinha que ir para casa e permanecer por um tempo, às vezes utilizando algum tipo de pomada, porque a forma de agressão era maior, mas com resultados significativos. Só que tinha tanto essa questão, desse processo de recuperação, além da mais uma questão na parte íntima, que tinha também esse tabu de dizer, que eu fui ao médico para poder fazer esse tipo de procedimento, enfim. E aí, quando a radiofrequência ela veio, dentro da ginecologia, da saúde da mulher, ela vem crescendo, na tecnologia, no sentido dos protótipos mesmo, das terapias que foram incluindo. Então, os primeiros equipamentos, eles tinham mensurações mais difíceis, de saber como executar, como fazer, como mensurar, mas era algo que já tinha um raciocínio, do que a gente sabia, do que a radiofrequência fazia externamente, ao tecido, por exemplo, na face, no corpo, e que a gente queria adaptar isso para a parte íntima, Então, o que a gente já sabe, gente? Que a radiofrequência, ela tem uma produção de colágeno e de elastina. Então, a gente tem todo um processo, de um campo eletromagnético, fazendo a dissociação de íons de água dentro daquele tecido, e essa vibração iônica, devido a essa dissociação, fazia com que esse tecido internamente aquecesse. E esse calor influenciava principalmente o colágeno, principalmente pela camada, Então, os efeitos sobre a derme, que é onde a gente tem a maior deposição de colágeno, fazia com que a gente tinha efeitos externos, como o lift instantâneo, e até o duradouro, porque tinha o processo também de neocolagênese, que é uma resposta tardia, a esse estímulo do colágeno naquele momento da avaliação. E isso fazia com que os resultados, então, se fosse para ser percebidos, e tentar
ser alinhados com o íntimo, com o tratamento íntimo, fazer da mesma forma. E outro detalhe, né? Quando a gente trabalha o colar, a gente acaba trabalhando a elastina também, porque eles estão interrelacionados de uma maneira muito conjunta. Então, lá na derme, onde eu tenho a maior quantidade de colágeno, a elastina também está presente. Então, isso vai fazendo uma rede entrelaçada, né? De um tecido que consegue ser firme, mas que a gente sabe, né? Que com o decorrer do tempo, a gente vai perdendo essa elasticidade. E quando a gente fala sobre a questão do íntimo, a gente fala até sobre rejuvenescimento, devido a essa questão de trabalhar tanto interno quanto externo, no sentido também de trabalhar o colágeno. Aqui no nosso caso, né, a gente falando sobre a eficiência do frouxidão, porque a gente vem com esse mesmo raciocínio que a gente pensa na pele, né, externamente. Se eu tenho uma frouxidão, né, do tecido e eu consigo realimentá-lo, né, fazer com que haja produção através do fibroblasto de colágeno nessa região, eu consigo ter firmeza. E a frouxidão, né, vaginal, ela acontece tanto de forma íntima, né, de forma interna, como de forma externa. E quando a gente fala o rejuvenescimento íntimo, é devido a essas características, né, que muitas vezes pode ser pela sensibilidade mesmo, né, essas perdas urinárias, problemas sexuais, como também o próprio externo, né, de ter pequenos e grandes lábios de uma proporção flácida, e a gente também ter esse estímulo. Então, no caso aqui da nossa aula, o que a gente vai ter aqui de opção? Um cabeçote interno e um cabeçote externo, né, que é hoje o que a gente conhece como o tratamento de enigma, né? Então, vocês podem ver que quando a gente tem aqui a ponteira íntima, né, que a gente chama que é a ponteira interna, ela tem os seus anéis de radiofrequência, como se a gente pensasse naqueles eletrodos, né, naquelas esferazinhas que a gente tem numa ponteira convencional de radiofrequência para a face ou para o corpo, né? Só que agora ela tem que fazer o trabalho de radiofrequência num canal. Então, por isso que ela é circular também, né, assim como também o eletrodo, para que ela atue também 360 graus de um canal interno, né? E uma característica muito importante é que, quando a gente pensa em mucosa, a própria epiderme, que é a primeira camada, né, que está acima ali da derme, ela não tem as mesmas quantidades de camada, por isso que ela é tão mais sensível, avermelhada, úmida. Então, toda essa questão também de ter esse espaçamento entre os próprios anéis que a gente tem ali, né, da emissão de radiofrequência, é devido a essa característica dessa pele de mucosa, que é completamente diferente do que a gente pensa da pele externa, tá? Grazi, e como que a gente vai conseguir fazer com que esse tipo de tratamento vai ajudar na frouxidão, né? Então, uma das causas hoje, gente, da frouxidão vaginal é devido a questões do próprio envelhecimento, né? Então, a perda e até trocas hormonais que influenciam nessa mucosa interna da vagina, né? E isso vai fazendo com que essa frouxidão ela pode ser uma percepção e não somente também uma questão de abertura de canal, que muitas vezes, né, essa abertura de canal, esse afrouxamento pode ser, por exemplo, por um parto vaginal, né, por via vaginal, vários partos, né, então pode vir outras causas. E o que é muito legal, né, quando a gente teve aqui um encontro com ginecologistas, quando a gente fala dessa questão do tabu, porque muitas vezes esse acometimento da frouxidão está realmente relacionado muito à questão da vida sexual, né, da mulher. Ela dizer sobre a questão da diminuição dos prazeres, né, da vontade de às vezes não ter aquele momento íntimo com o marido mais. E muitas vezes não só no sentido psicológico, de preparo, de autoestima, mas no processo fisiológico também, porque se a gente pensa no canal vaginal, quando a gente está em idades, né, mais jovens, a gente tem um canal vaginal que ele é como se ele fosse todo preguiado. E isso aumenta a sensibilidade que a gente tem sobre esse canal.
E à medida que a gente vai, né, envelhecendo, tendo as trocas hormonais, a perda de alguns, esse canal ele tende a ser mais liso, né? A gente não ter tanto pregamento. Então isso modifica totalmente a sensibilidade que a mulher tem durante uma relação sexual, né? Então pode parecer que não está tão prazeroso mais como era antes. E aí é que vira então a questão da autoestima, em achar que às vezes o relacionamento não era como antes, e não, é uma questão mesmo fisiológica. Então, quando a gente faz o trabalho da radiofrequência nesse sentido de frouxidão, a gente consegue fazer com que esse canal ele vá fazendo novamente a sua, como se fosse a sua nova inervação, quando a gente promove a formação do colágeno novamente e o fechamento desse canal. Então a mulher ela passa a ter novamente essa sensibilidade na parede, né, do canal vaginal e consequentemente, ajudando a ela nas primeiras questões que ela veio trazendo lá sobre esse problema de frouxidão, né? E a questão também sobre o parto, né, que também pode ser uma das causas da frouxidão, o trabalho dele também é muito importante, porque mesmo que a gente não seja, né, uma mulher que está em idade avançada e que não tenha, né, perdido lá as suas linhazinhas, né, o seu formato normal do seu canal, mas ela tem uma abertura de canal devido a um parto, ela também vai promover o fechamento dele devido à questão da promoção do colágeno e da elastina na região. Tá? Isso quando a gente pensa no interno. E no externo, a gente vai trabalhar aqui pequenos e grandes lábios, né? E vai, principalmente, ajudar muito mais, às vezes, até na questão da fisionomia, do externo mesmo. O que a gente sabe também que está intimamente relacionado à autoestima da mulher, né? Aquela questão, às vezes, ela achar que os grandes lábios são grandes demais, são volumosos demais, e a gente consegue ter o efeito da radiofrequência sobre eles, né? Só que o mais importante disso, né? A gente sempre fala, eu sempre gosto de fechar praticamente todas as minhas aulas falando da avaliação, né? Nada como uma boa avaliação para poder indicar um tratamento desse, né? Então, hoje, um tratamento de radiofrequência íntima, ela ela é de responsabilidade principalmente, né, do médico ginecológico, porque ele precisa, né, além de estar ali avaliando o canal, avaliar outras particularidades, né, dessa mulher. Então, ela tem que estar pelo menos com o Papa Nicolau em dia, né, não pode ter nenhum tipo de patologia, entre aspas, ativa naquela região, por exemplo, como uma candidíase, uma infecção urinária, né. Então, ela tem que estar em dia com a sua saúde íntima, né, em perfeito estado. Elas têm que estar com a indicação também para poder fazer um procedimento desse, né? Então, não é qualquer tipo de pessoa que possa fazer, porque tem as contraindicações, medicações, né? Enfim, várias coisas. E, se é indicado, pode ser até associado mesmo com outras coisas, né? Então, uma mulher, por exemplo, que está fazendo uma radiofrequência íntima, não quer dizer que ela tenha que parar de fazer o laser que a gente usa, por exemplo, para retirada de pelos, né? É tudo uma questão mesmo de conciliar os resultados, né, o que se espera, com o que a gente tem ali de associação. Tá? O que é bacana, gente, que muitas vezes é tão significativo o resultado, que muitas vezes a mulher ela faz 1, 2 sessões, ela já chega no seu objetivo. Isso é muito importante porque hoje na nossa aula a gente está falando sobre frouxidão, mas também existe a atrofia de canal vaginal, né? E a gente não pode fazer com que uma coisa vire a outra. Então, alguém que fique, né, querendo sempre tratar ali rotineiramente, ela pode um dia causar até a experiência de uma atrofia e, portanto, estímulo de colágeno. Então, por isso que é um tratamento que deve ser muito bem acompanhado, de quem entende ginecologicamente do canal, das suas ações fisiológicas, né, do que a gente consegue promover e colocar em mente aquilo que é a queixa principal da cliente também, né, para que a gente também não exceda e tenha um bom acompanhamento para todo esse resultado, tá? Sim. E mais uma vez, gente, obrigado por acompanhar mais uma aula do YouTube. Então, se você ainda não curtiu, né, clica aí no sininho, curte a nossa aula e fica atento que
De tempos em tempos vai ter sempre uma aulinha aí interessante, básica, curtinha, mas com informação para acrescentar no dia a dia de vocês, ok? Até a próxima, pessoal!